Boa noite, pessoal. Meu nome é Tainá e eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho. A evolução tecnológica transformou a forma como interagimos e trabalhamos, tornando as estruturas de dados essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas e aplicativos. Elas variam desde as estruturas simples, como listas e filas, até complexas, como árvores e grafos, impactando diretamente o desempenho de sistemas ao determinar como os dados são organizados e acessados. O nosso trabalho explora a importância dessas estruturas em diversas indústrias, destacando seu papel em sistemas de recomendação, registros médicos e comércio de eletrônico, onde ajudam a otimizar a experiência do usuário e garantir a escalabilidade dos sistemas. Além disso, discutimos como inovações tecnológicas, como por exemplo a inteligência artificial, está moldando a necessidade de estrutura de dados mais rápida e escaláveis, ressaltando a importância da escolha correta das estruturas para garantir eficiência e inovação no cenário atual. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouco sobre a escalabilidade, conceitos e benefícios. O que é escalabilidade? É a capacidade de crescer e adaptar-se às novas demandas, sem comprometer a eficiência e a qualidade. Benefícios da escalabilidade: flexibilidade adaptável às mudanças do mercado. Produtividade: atende mais clientes com os mesmos recursos. Otimização de custos. Crescimento sustentável, com redução de custo a longo prazo. Resiliência ao mercado. Menor risco de estagnação, adaptando-se rapidamente às necessidades do mercado. Exemplos de sucesso que escalam suas plataformas para atender um número crescente de usuários sem perder qualidade. Continuando, agora sobre escalabilidade de software e tipos de exemplo. Escalabilidade em software: capacidade de ajustar o desempenho de acordo com as mudanças na carga de trabalho ou número de usuários. Resiliência: mantém a integridade dos dados e o funcionamento do sistema, mesmo em situações de falhas. Tolerância a erros: identifica rapidamente os problemas e realiza recuperação automatizada. Tipos de escalabilidade: escalabilidade vertical: aumenta a capacidade dos servidores, mais CPUs, memória e etc., para melhorar o desempenho de sistemas existentes. Escalabilidade horizontal: adiciona mais servidores ao nosso para distribuir o processamento, permitindo o crescimento modular do sistema. Exemplo prático: o Zoom, que aumentou rapidamente sua infraestrutura durante a pandemia para atender a crescente demanda. Galera, eu vou falar um pouco sobre a estrutura de dados na vida real e os desafios. A aplicação de estruturas de dados, por exemplo, bancos de dados, usa árvores binárias, listas encadeadas para otimizar as operações de busca e atualizações de dados. As redes sociais são algoritmos de grafos que mapeiam a conexão entre usuários, permitindo recomendações e análise de interações. O e-commerce, árvores balanceadas, como AVL, otimizam buscas e melhoram a experiência do usuário. Os principais desafios são a escalabilidade, desempenho em tempo real e a persistência de dados. Agora eu vou falar um pouco das inovações em estruturas de dados. As estruturas de dados persistentes mantêm versões históricas dos dados essenciais para sistemas como blockchain e bancos que requerem histórico imutável e segurança. Estruturas de dados distribuídas facilitam o processamento em ambientes distribuídos, garantindo alta disponibilidade e escalabilidade. Outras inovações, como estruturas probabilísticas e estruturas paralelas. As estruturas probabilísticas são filtros de Bloom que permitem busca rápida com margem de erro aceitável, e as paralelas aproveitam múltiplos núcleos de processadores para melhorar o desempenho em grandes volumes de dados. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu vou estar dando alguns exemplos de aplicações de estrutura de dados em sistemas reais, como as redes sociais que utiliza grafos. O Facebook, LinkedIn usam grafos para representar usuários e conexões, como amizades ou seguidores, sugerindo contatos e conteúdos para personalizar e aumentar o engajamento.
Existem também os motores de busca, que utilizam árvores e tabelas de hash, como o Google, que organizam dados com árvores binárias e acessam URLs rapidamente com tabelas de hash, garantindo a busca rápida e relevantes. Tem também o sistema de navegação, tipo GPS, que usa árvores e grafos, como o Google Maps, que usa grafos para redes rodoviárias e árvores para dados geográficos, otimizando as rotas de localização e pontos de interesse. Também vou estar falando sobre o e-commerce, que usa tabela de hashes, árvores de segmentos. As tabelas de hash e árvores de segmentos otimizam a busca e recomendações e inventários. E o benefício disso é que a experiência é rápida e personalizada, suportando grandes volumes. Também vou falar sobre os compiladores, que utilizam árvores sintáticas. Árvores sintáticas traduzem e otimizam e corrigem o código, tendo o benefício de análise eficiente e ferramentas que garantem um código mais rápido e confiável. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Barbosa. Então, eu já tenho quase 7 anos que eu estou nessa área e eu estou aí como hoje gestor ali de desenvolvimento da empresa. Quais estruturas de dados são mais utilizadas nos sistemas que trabalham? Bom, as estruturas de dados que a gente mais utiliza no nosso dia a dia são arrays, tá? Os arrays aí a gente utiliza para estar fazendo tanto integrações com sistemas de terceiro, tá? Então a gente utiliza aí sistemas para fazer consultas a APIs, quanto também disponibilizar esses dados aí para clientes quando tem a necessidade eles fazerem alguma consulta via API também nos nossos sistemas. Então a gente trabalha sempre com a estrutura de dados em array, tá? Segunda pergunta aí, quais os desafios enfrentam ao utilizar essas estruturas? Bom, os principais desafios que a gente enfrenta por utilizar essas estruturas ou qualquer outro tipo de estrutura de dados aí é como essas estruturas são montadas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você trabalha em uma empresa específica, você vai ver aquele sistema em específico, então você vai ficar fera, você vai ficar bom naquele sistema. Mas quando você parte para o mercado real aí, para outras empresas, você vê que nem sempre é só aquele tipo de sistema que você está acostumado a trabalhar. Então você precisa se adaptar aí ao todo o mercado. Você precisa criar estrutura de dados para atender todo o mercado e não só ali a empresa onde você está trabalhando. Isso é também um dos desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Terceira pergunta aí, como a escolha de estrutura de dados específica influenciou o desempenho e a escalabilidade do sistema? Para consultar via API RESTful, tanto para a gente consultar dados, tanto para a gente enviar dados para terceiros, tá? O JSON, né? O array ali em JSON, ele se torna mais simples e mais leve, tá? Então, quando você decodifica aí uma string que está em JSON e passa para transformar ela num array, você visualmente já consegue entender o que tem ali naquele array. E todas as outras empresas no mercado utilizam esse tipo de comunicação, tá? Esse tipo de estrutura de dados para o próximo programador aí que está consultando esses dados conseguir entender e trazer ele e conseguir aí, né, analisar esses dados e fazer a consulta e fazer a usabilidade desses dados da maneira correta. Quarta e última pergunta aí. Existem inovações recentes que influenciam a escolha ou uso da estrutura de dados? Se você partir para o que há de mais novo no mercado, o mercado se adapta a isso. Então você precisa entender, eu vou partir para o que é mais novo no mercado, mas todo o resto, todo mundo está utilizando? Todas as empresas grandes aí no mercado realmente estão utilizando? Então, existem novidades sim no mercado, mas você precisa tomar muito cuidado e utilizar aquela que realmente o mercado utiliza. Não adianta só você utilizar um tipo de estrutura de dados, um tipo de linguagem de programação, sendo que ninguém mais utiliza. Então, seu sistema não vai se adaptar ao real mercado aí de trabalho, né? Então, isso é a estrutura de dados hoje que a gente utiliza no mundo da programação web. A gente utiliza aí o array, né, como estrutura de dados, só que a gente codifica ele em formato JSON para estar se comunicando de uma maneira mais simples entre as APIs RESTful. Então, fica mais leve, mais simples, tanto para a gente quanto para futuros outros sistemas que vão se comunicar com o nosso sistema, beleza?